Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves, que você pode se inscrever e acompanhar todas as nossas mensagens também por lá. E estamos também na nossa série falando sobre o fruto do Espírito, o fruto do Espírito. E hoje nós iremos falar sobre a fidelidade, Então não saiam daí, nós voltamos já já. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Graças a Deus. E eu quero a sua participação aqui no nosso programa. Você pode mandar a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, mande o seu pedido de oração, a sua participação, conte para nós também o seu testemunho, interaja com a gente, que estamos aqui para lhe atender. E também quero fazer aqui um convite especial para você que nos ouve de todo o Vale do Paraíba, para você vir fazer uma visita na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém, na congregação do Vila Rica. Nós estamos situados na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Temos cultos todas as terças, quintas e domingos, e você é o nosso convidado para estar cooperando com a gente. Se você é de Pindamonhangaba, fica na Rua do Senai, fácil de você encontrar. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos daqui a pouco. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados.
Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados, fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então, vamos partir para a exposição da Palavra de Deus, dando seguimento à nossa série, falando sobre o fruto do Espírito. E eu quero ler então novamente com vocês Gálatas, capítulo 5, os versos 22 e 23. Você já deve ter decorado esse texto e deve decorar mesmo, para que quando alguém perguntar para você quais são os frutos do Espírito ou os gomos do fruto do Espírito, você tenha na ponta da língua aí a resposta. E o texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E nós já vimos aqui na nossa série alguns dos nossos gomos aqui, já pensamos aqui sobre vários gomos do fruto do Espírito. Estamos na verdade caminhando já para a nossa conclusão. Esse é o antepenúltimo, amanhã será o penúltimo e quinta-feira o último. E nós já falamos então sobre o amor, já falamos sobre o gozo, a alegria, já falamos sobre a paz, já falamos sobre a longanimidade ou paciência, falamos sobre a benignidade, ontem falamos sobre a bondade. E hoje iremos falar sobre a fidelidade ou fé, em algumas traduções bíblicas. E o que nós temos que ter em mente aqui? Como eu já venho falando com vocês, o fruto do Espírito está relacionado ao nosso relacionamento com Deus, ao nosso relacionamento com o próximo e ao nosso relacionamento com nós mesmos. E dos gomos do fruto do Espírito relacionados ao nosso relacionamento com Deus, nós temos amor, alegria e paz, que nós já abordamos. Dos gomos relacionados ao nosso relacionamento com o próximo, nós falamos já sobre a paciência ou longanimidade, benignidade e bondade. E hoje, esse último grupo de gomos do fruto do Espírito tratam agora sobre o nosso relacionamento com nós mesmos. Tratam do nosso relacionamento com nós mesmos, isto é, a fé, a mansidão e a temperança. E aí, quando você pensa sobre o tema da fidelidade ou fé, em algumas traduções, você já pensa em muitas coisas, porque se tem um tema das Escrituras que é muito explorado, é o assunto da fé. Mas aqui a ideia da fé, ou melhor, fidelidade, não é falar sobre a fé como nós estamos acostumados. Na verdade, aqui é mais a fé como um resultado. Ou seja, que leva à fidelidade. Essa fé que leva à fidelidade. E não necessariamente sobre a fé. A fé é a base. Mas a ideia é o resultado dessa fé, que é a fidelidade. Que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com nós mesmos. E é fato que falar sobre fidelidade nos leva a muitas indagações, nos leva a muitos questionamentos, nos faz pensar sobre muitos assuntos. Porque você poderia me perguntar, afinal de contas, o que significa fidelidade? Como explicar
de maneira bem objetiva e clara o que vem a ser a fidelidade. E um exemplo que eu achei muito interessante para falar da fidelidade é sobre o metro, ou sobre a medida. Você que me acompanha aí pelo YouTube, você pode ver aí que eu tenho na minha mão aqui uma trena. E você sabe que a medida, né, foi estabelecida lá o que é 1 metro, o que é 10 centímetros, o que é 1 centímetro. Foi convencionado, foi decidido lá o que é a medida, o que é 1 metro. E quando eu uso essa trena para medir alguma coisa, algum objeto, um metro é o meu parâmetro. Por exemplo, eu quero medir 1 metro. E 1 metro vai sempre ser o quê? 1 metro. 1 metro sempre vai ter a mesma medida. Não tem como você alterar isso. Então, se você coloca lá numa mesa, como eu tenho aqui, ela tem lá uma medida. Só aqui na beirinha aqui, ó, 50 centímetros. Quer dizer, não tem 1 metro. O que isso significa? Que o metro não se amolda, ou a medida, ou uma trena, não se amolda aos absolutos ou aos padrões daquilo que se está medindo. Se eu quero medir 1 metro, 1 metro vai sempre ter o quê? 1 metro. Ele não vai se amoldar a 50 centímetros. 50 centímetros é 50 centímetros. Se 1 metro é 1 metro, 1 metro é 1 metro. Não tem como você alterar isso. Acredito que você está me entendendo. Isso é a ideia da fidelidade. A fidelidade é a alguma coisa, ou a alguém no nosso caso. Existe um padrão estabelecido. No nosso caso é o próprio Deus. Deus é o nosso padrão de fidelidade. Ele é o absoluto com que nós podemos nos espelhar para ser pessoas o quê? Fiéis. Ser pessoas que produzem o fruto ou gomo do fruto do Espírito da fidelidade. Existe um absoluto do que diz para mim o que é ser fiel e o que é ser infiel. E alterar isso e mudar isso corrompe a ideia da fidelidade. O que leva à infidelidade. Esse é, de maneira bem objetiva, bem clara aí para nós, o que vem a ser então a fidelidade. Uma simples ilustração. Não sei se eu fui feliz, se você me entendeu, mas se você me entendeu, já valeu. Só para você compreender o que vem a ser a fidelidade. A fidelidade tem a ver com o absoluto já definido, já declarado. No nosso caso, Deus revelou-se à luz da sua palavra. Ele deixou claro para nós o padrão de fidelidade. De modo que, se nós não observarmos, então, aquilo que está revelado à luz da palavra de Deus como conceito, a ideia de fidelidade, nós vamos criar aí um grande problema. Então eu quero aqui, de maneira bem objetiva e clara e rápida, destacar com vocês 3 pontos aí que podem ser pensados a respeito da fidelidade. Em primeiro lugar, Deus é o nosso modelo de fidelidade porque Ele é fiel. Deixa eu ler com vocês aqui um texto conhecidíssimo de 1 Timóteo, ou melhor, 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 13, que diz assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deixa eu ler um outro texto para enfatizar a fidelidade de Deus. Malaquias, capítulo 3, e o versículo 3. Aliás, o versículo
Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O nosso Deus é o nosso padrão de fidelidade. De modo que nós podemos encher a boca para dizer que o nosso Deus é fiel. Ele não é um ser como nós, mutáveis. Não, o nosso Deus é imutável. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode voltar atrás. Ele é um Deus imutável. Ele não é um Deus grego que acorda de mau humor, que muda de ideia, que o que fala de manhã não sustenta de tarde. Não, o nosso Deus é um Deus criador dos céus e da terra, soberano, imutável, poderoso, criador, mantenedor de todas as coisas. Ele é fiel. Certo autor de um dos livros que são clássicos na teologia, Louis Berkhoff, na sua teologia sistemática, ele falando sobre a imutabilidade de Deus, ele diz assim: é a perfeição pela qual não há mudança nele, não somente em seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Em outras palavras, o nosso Deus não pode deixar de ser fiel. É por causa da fidelidade de Deus que nós temos condições e podemos, através da pessoa do Espírito Santo, produzir o fruto, ou gomo do fruto do Espírito, chamado fidelidade. Sermos pessoas fiéis, sermos pessoas que têm condições de gerar e de produzir o fruto do Espírito, chamado fidelidade. Em segundo lugar, nós precisamos ser fiéis porque senão não conseguiremos nos relacionar com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Você sabe que uma das coisas mais difíceis que existem na face da terra é lidar com pessoas infiéis. Na verdade, é por conta da infidelidade que muitos relacionamentos são rompidos. Quantos exemplos você poderia me dar, você que me assiste, você que me ouve? Quantos exemplos você poderia me dar de pessoas que foram infiéis? E por causa de sua infidelidade, rompeu-se o quê? Relacionamentos. E até relacionamentos de longa data. Uma coisinha colocou tudo a perder. Por quê? Porque se nós não produzirmos o fruto da fidelidade, se nós não formos fiéis, nós não temos condições de nos relacionar com ninguém. Ninguém quer uma pessoa infiel do seu lado. Quer ver um exemplo? Você vai alugar uma casa para alguém sem pedir uma garantia, sem assinar um contrato. Por que você não faz isso? Porque você não confia naquela pessoa. Você não sabe quem ela é. Você não sabe se ela vai ser fiel. Se ela vai quebrar o contrato. Se vai quebrar a sua palavra. Porque a palavra dela não basta. Você precisa de um documento para comprovar que ela vai ser fiel àquilo ali que você está propondo. Porque nós somos desconfiados. Porque nós já sabemos que a infidelidade faz parte da nossa própria natureza. Faz parte da realidade do homem pós-queda. E aí, por conta disso, nós o quê? Criamos todo um mecanismo para o quê? Reforçar a ideia do quê? Da fidelidade. Se nós pensarmos desde questões básicas, né, a questões mais amplas. Por exemplo, fale para uma criança. Fala aí para o seu filho, vou comprar para você um chocolate. E não compra o chocolate para você não ver o que acontece. Ele vai te importunar o dia inteiro até que você compre o bendito do chocolate. Por quê? Porque você criou uma relação de fidelidade. Você deu uma palavra. E uma palavra para uma criança é algo muito concreto. É algo muito o quê? Substancial. De modo que você não tem como quebrar a sua palavra.
É melhor não prometer do que prometer. A fidelidade é algo que nós precisamos produzir, porque senão nós não conseguiremos nos relacionar com ninguém. Isso tem a ver com tudo. Lá na igreja, lá no trabalho, dentro da sua própria casa, até mesmo na sociedade. Pense nos políticos. Talvez não existam pessoas mais infiéis no mundo do que os políticos. Ou o patrão seu lá que falou, vou te dar um aumento. E passou o ano inteiro e o aumento não veio. Por quê? Porque é muito fácil falar, o difícil é cumprir. A fidelidade tem a ver com atos, tem a ver com compromisso, tem a ver com fazer. E tem muita gente que é bom de falar. Você conhece gente assim? Você marca um compromisso com a pessoa, você fecha, tá tudo perfeito, tudo belezinha, a pessoa daqui a pouco pisa na bola. Te pergunto, você vai pedir ajuda dessa pessoa a segunda, terceira, quarta vez? É lógico que não. Se você não pode contar com aquela pessoa uma vez, por que você vai pedir a segunda? Por quê? Porque não passa o quê? Credibilidade, fidelidade. Agora tem pessoas que são o quê? Fiéis. Você pode marcar, é batata, que nem diz a história. Ela tá ali, tem compromisso, tem palavra. Fidelidade. E não tem como se relacionar com pessoas infiéis. Terceiro e último lugar. Nós precisamos ser fiéis porque o contrário disso é a infidelidade. Não tem como. Se você não for fiel, você é o quê? Um infiel. Se você não for uma pessoa de palavra, de compromisso, que produz o gomo do fruto do Espírito chamado fidelidade, você não passa de um infiel. E ser carimbado como um infiel talvez seja uma das coisas mais difíceis de se lidar. Quem é aquele ali? Aquele ali é o infiel. Quer ver um exemplo bem claro disso? Judas. Judas é sinal de quê? O que Judas significa? Quando você ouve a palavra Judas, o que vem à sua cabeça, à sua memória? Traidor, infiel, traiu seu mestre, caminhou com ele 3 anos e meio e o traiu, infiel. Quando você vai lá para Urias, eu acho interessante Urias. Urias era um homem fiel. Quando você lembra de Urias, você lembra do quê? De um homem fiel. Que era o esposo de Betseba, que não quis deitar-se com ela. Davi tirou ele da guerra para que ele se deitasse com ela para esconder o seu pecado. Mas Urias foi um homem fiel, falou, não, tem gente morrendo na guerra e eu vou aqui me alegrar, eu vou aqui agir como se nada estivesse acontecendo. Davi estava sendo infiel, mas Urias foi fiel. E a fidelidade é uma marca registrada. A fidelidade é uma marca registrada. Nós precisamos zelar pela fidelidade. A pior marca que pode existir na nossa história, na nossa biografia é a infidelidade. Pessoas com infidelidade são pessoas que estão o quê? Produzindo muitos outros pecados, como a idolatria, o adultério, o assassinato, o roubo, a mentira, a cobiça, os ciúmes. Quantos pecados surgem, quantas coisas ruins surgem da infidelidade. Por isso nós precisamos ser fiéis. Por isso nós precisamos ser fiéis. Que nós venhamos buscar ao Senhor, pedindo, Senhor, eu quero ser fiel, eu quero produzir esse fruto. Tem pisado na bola. Porque a gente é infiel, faz parte da nossa condição pós-queda. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu estou lá fazendo o tempo todo. E nós pisamos na bola, nós erramos, nós falhamos. O que não pode acontecer é isso se tornar o quê? Uma marca da nossa identidade, de quem nós somos. Porque uma coisa é você errar, uma coisa é você falhar 1, 2, 3 vezes. Agora, quando torna-se algo sistemático, aí já não dá mais. Quando torna-se algo do dia a dia,
todo dia a pessoa pisa na bola na mesma coisa, no mesmo erro, na mesma situação, aí o que vai ser feito? É só o Espírito Santo de Deus para entrar na vida da pessoa e transformá-la. Que Deus possa ministrar ainda mais essa palavra ao nosso coração nessa quarta-feira, dia 28/9/2021. E amanhã estaremos de volta com o penúltimo gomo do fruto do Espírito, falando sobre a mansidão. Então não percam o nosso encontro de amanhã. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Sejam fiéis aí ao nosso programa.